Taiwan é um dos assuntos mais sensíveis da política internacional hoje. Para a China, não é apenas uma questão regional, é uma questão de soberania, de dignidade nacional e até mesmo de justiça histórica. A mídia ocidental, os governos dos Estados Unidos e seus aliados costumam apresentar Taiwan como uma nação democrática ameaçada por uma suposta agressão chinesa, né? E essa é a narrativa que domina os jornais e canais de televisão no Ocidente, né? Mas será que essa história é verdadeira? Será que Taiwan é realmente um país separado? Ou a gente está diante de uma distorção construída para justificar a interferência estrangeira e o cerco contra a China? Hoje eu quero mostrar um pouco para vocês o outro lado dessa história, né? O lado que a gente normalmente não vê nos jornais internacionais. A gente vai tentar entender por que Taiwan foi sempre uma parte inseparável da China, como os Estados Unidos usam a questão de Taiwan como ferramenta de contenção geopolítica e por que a reunificação não é apenas inevitável, mas necessária para a estabilidade regional e talvez global, né? Antes de mais nada, eu tenho que deixar claro aqui que a questão de Taiwan não é um tema de política externa da China, né? É uma questão de política interna e é assim que a China enxerga. Assim como ninguém no mundo questiona se o Havaí pertence aos Estados Unidos ou se de repente a Córcega pertence à França. Também não tem um espaço legítimo para questionar se Taiwan pertence à China, né? E para a gente compreender isso, a gente precisa olhar mais ou menos para 3 dimensões. Primeiro, a dimensão histórica. Taiwan tem laços com a China que remontam séculos, muito antes da interferência estrangeira. Segunda, a dimensão geopolítica. A ilha foi transformada em peça de xadrez pelos imperialistas e usada para dividir a China e manter a sua fraqueza, né? E terceira, a dimensão ideológica. O Ocidente manipula o discurso de democracia e liberdade para mascarar a realidade de que Taiwan é mais um peão na estratégia de contenção contra a ascensão da China. Não é diferente da Ucrânia, por exemplo. Para Pequim, a questão de Taiwan é o ponto final de um ciclo histórico. É o fechamento de algumas feridas abertas durante o chamado século das humilhações, quando as potências estrangeiras invadiram, dividiram e subjugaram a China, né? Então a reunificação é mais do que política. É um símbolo da vitória definitiva da China contra o colonialismo e contra a ingerência estrangeira. Xi Jinping já foi muito claro a respeito disso, né? A questão de Taiwan será resolvida. A reunificação da pátria é uma missão histórica do partido e uma aspiração inevitável de todo o povo chinês. Então não se trata de si, mas quando isso vai acontecer, né? E por que isso importa para o mundo? Porque Taiwan não é só uma questão doméstica da China, é também o epicentro de uma disputa entre 2 modelos de ordem mundial. De um lado, o modelo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, que quer manter a sua hegemonia militar e ideológica a qualquer custo. Do outro, o modelo multipolar, no quais países soberanos como a China defendem um mundo baseado em respeito mútuo, cooperação e desenvolvimento compartilhado, né? E é por isso que Taiwan se tornou um dos temas mais quentes da geopolítica atual. A narrativa ocidental tenta transformar a China numa vilã, por motivo de comunismo, mas quando a gente olha para a história, para os fatos e para documentos internacionais, como a própria ONU reconhece desde 1971, fica evidente que só existe uma China e Taiwan faz parte dela. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa história, desmontar alguns mitos e tentar falar sobre alguns interesses ocultos, porque a gente não fica sabendo normalmente, né? Para entender bem a questão de Taiwan, a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque só a história mesmo para mostrar a verdade por trás da narrativa que circula, né? Taiwan não é uma invenção moderna. Muito antes de se tornar uma peça de disputa internacional, já fazia parte da história chinesa. Durante a dinastia Ming, nos séculos 14 até 17, migrantes da província de Fujian já atravessaram o estreito e se estabeleceram na ilha. Comerciantes, agricultores, pescadores chineses foram construindo comunidades estáveis e levaram consigo a língua, costumes, culturas, etc. Ou seja, muito antes de qualquer colonizador europeu olhar para Taiwan, ela já estava profundamente ligada à China continental. Isso a gente está falando de ontem na história, né? No século XVII, os holandeses ocuparam parte da ilha e tentaram transformar numa colônia, mas eles foram expulsos em 1662 por forças lideradas por Jiang Changong, também conhecido como Koxinga, um nome bem estranho, um patriota que lutava contra a dinastia Qin, porque a dinastia Qin já tinha tomado o controle da China, né? Ele estabeleceu uma base em Taiwan e reafirmou os laços da ilha com o continente. Pouco tempo depois, a própria dinastia Qin incorporou Taiwan oficialmente ao império. Em 1683, a ilha foi administrada como parte da província de Fujian
e mais tarde, em 85, elevada ao status de província própria. Esse detalhe é importante, né? Porque Taiwan já tinha um status administrativo de província interno na China muito antes de qualquer disputa moderna. Mas aí vieram os séculos das humilhações, né? No final do século XIX, a China, já enfraquecida pela agressão colonial, foi obrigada a assinar dezenas de tratados desiguais. Em 1895, após a derrota da Primeira Guerra Sino-Japonesa, a dinastia Qin foi forçada a ceder Taiwan ao Japão através do Tratado de Shimonoseki. E durante os anos, os 50 anos seguintes, até 1945, Taiwan sofreu sob ocupação japonesa. Houve uma repressão cultural, imposição do idioma japonês e exploração econômica. Mas mesmo diante dessa colonização, a identidade chinesa da população permaneceu viva, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Japão foi derrotado e obrigado a devolver todos os territórios ocupados. Por quê? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os europeus decidiram dar para o Japão tudo que era da Alemanha na China, tudo que a Alemanha tinha tomado aqui na China. E aí documentos internacionais, aí, incluindo a Declaração do Cairo de 1943, a Declaração de Potsdam de 1945, reconheciam claramente que Taiwan retornaria à China. E assim foi feito, né? Taiwan voltou ao controle da República da China, que naquele momento governava todo o território chinês. A República da China é o que vem depois do fim da dinastia Qin, em 1911, quando acontece a Revolução Xinhai. Tá? Essa é a República da China, não confundir com a República Popular da China, que vai vir depois ainda. Poucos anos depois, vem a Guerra Civil e muda tudo, né? O Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, venceu a Guerra Civil e fundou a República Popular da China em 1949. O governo derrotado da Kuomintang, chefiado por Chiang Kai-shek, foge para Taiwan e estabelece um regime local mantendo o nome de República da China. Mas aí esse é o ponto crucial da parada, né? A comunidade internacional reconhecia que Taiwan era parte da China. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Mesmo os Estados Unidos inicialmente admitiam que Taiwan não era um país independente. Em 1971, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 2758, que reconheceu a República Popular da China como única representante legítima da China. E desde então, a ONU e a esmagadora maioria dos países do mundo reconhece que existe apenas uma China e que Taiwan faz parte dela. Nesse primeiro momento, logo depois da Revolução, os Estados Unidos apoiam Taiwan, apoiam uma ditadura em Taiwan, que o Chiang Kai-shek impõe lá, o que eles chamaram inclusive de terror branco, mas aí ditador é só quando é inimigo dos Estados Unidos, não quando é amigo. E mesmo assim, alguns países já reconheciam que a China, a República Popular da China, era a única China. Os Estados Unidos reconheciam que Taiwan era a única China. Essa reaproximação e essa mudança acontece porque a China começa a ter problemas com a União Soviética, havia um medo de uma ameaça de invasão da União Soviética na China e a China se reaproxima com os Estados Unidos. E os Estados Unidos olha isso e fala: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E é por isso que a gente começa esse movimento do mundo e da própria ONU reconhecer que a República Popular da China era a única China. Essa ideia de que Taiwan é um país separado é uma construção recente, tá? Fabricada para fins políticos. Historicamente, culturalmente e juridicamente, Taiwan sempre esteve ligado ao continente. A ocupação japonesa foi um episódio de agressão imperialista e a atual divisão é resultado da Guerra Civil e da intervenção estrangeira, não de uma suposta identidade nacional independente, né? Então, quando alguém diz que Taiwan nunca fez parte da China, está simplesmente negando o fato histórico. Taiwan não é uma questão de duas nações, nunca foi. É uma questão de uma nação que sofreu uma divisão artificial por conta da intervenção estrangeira. E é exatamente essa intervenção externa que a gente vai abordar o papel dos Estados Unidos em transformar Taiwan em uma peça de contenção contra a China. Agora que a gente já entendeu um pouco mais ou menos o vínculo histórico entre Taiwan, vamos falar justamente sobre esse fato que são os Estados Unidos, né? Sem a intervenção dos Estados Unidos, a questão de Taiwan talvez já tivesse sido resolvida. Essa separação atual não é um fruto de uma escolha democrática do povo da ilha, né? Como muitas vezes o Ocidente tenta pintar, mas sim o resultado de uma estratégia calculada por Washington para enfraquecer a China. Vamos voltar aí para 1949, né? A República Popular da China acabava de ser fundada, a Kuomintang fugiu para Taiwan depois de perder a Guerra Civil, e a expectativa natural era que mais cedo ou mais tarde o governo central reunificaria o país. Só que entraram os Estados Unidos. Em 1950, quando estoura a Guerra da Coreia, o presidente Harry Truman enviou a 7ª Frota da Marinha Americana para o Estreito de Taiwan. Oficialmente, a justificativa era manter a paz, mas na prática
era para que evitasse que a China retomasse Taiwan militarmente. Então, desde o começo, Washington transformou Taiwan em uma barreira militar contra a China. O próprio Mao Zedong dizia que Taiwan e Israel são enclaves imperialistas no Oriente Médio e na Ásia. Né? E nas décadas seguintes, os Estados Unidos seguiram usando Taiwan como plataforma de contenção. Armaram o regime da Kuomintang, instalaram bases militares na região, financiaram a economia. Mesmo depois de 1979, quando os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas oficiais com a República Popular da China, reconheceram a política de uma só China, eles continuaram a se intrometer. Né? Foi nesse mesmo ano que os Estados Unidos aprovaram a Taiwan Relations Act. Essa lei, aprovada unilateralmente pelo Congresso dos Estados Unidos, autoriza Washington a vender armas para Taiwan e manter relações não oficiais com o regime local. Em outras palavras, reconheceram a China oficialmente, mas na prática seguiram alimentando a divisão. E durante esse período, até ali 1971, entre 49 e 71, não só os Estados Unidos, como o Império Britânico, a França, etc., eles tinham planos para invadir a China através de Hong Kong, pegar essas forças armadas, porque foram mais de 2 milhões de pessoas que fugiram para Taiwan, pegar essas forças armadas, trazer para Hong Kong, trazer para Myanmar e invadir a China para retomar a China. Essa ameaça por conta do comunismo nunca acabou. Essa ameaça das forças imperialistas contra o comunismo nunca acabou. E até hoje, né, Taiwan é um dos principais compradores de armas dos Estados Unidos. Caça, míssil, sistema de defesa, tudo fornecido por Washington. 2 semanas atrás, eles entregaram mais de 40 novos tanques de guerra para Taiwan. Isso não tem nada a ver com defesa da democracia, porque a gente conhece os Estados Unidos, né? Tem a ver com negócio bilionário aí para a indústria militar americana e, sobretudo, o objetivo é manter a China sob pressão. Os Estados Unidos transformaram Taiwan em um instrumento político. Sempre que a China avança no cenário internacional, os Estados Unidos reacendem a questão de Taiwan como forma de criar instabilidade. Inclusive, teve um político dos Estados Unidos que falou, né? A gente vai lutar até o último taiwanês, se precisar, para poder conter a China. Visitas de autoridades americanas à ilha, como a da Nancy Pelosi em 2022, não são atos de solidariedade, né? São provocações calculadas para testar os limites da China e sabotar a estabilidade regional. Além disso, Taiwan também se tornou uma peça na guerra tecnológica. Como vocês provavelmente já ouviram falar, a ilha é sede da TSMC, a maior fabricante de semicondutores avançados do mundo. Para os Estados Unidos, garantir influência sobre Taiwan é garantir também acesso privilegiado a essa tecnologia, ao mesmo tempo que tentam impedir que a China continental avance na produção de chips de ponta. Então, quando a mídia ocidental fala que os Estados Unidos defendem a democracia em Taiwan, a gente precisa traduzir essa frase, né? O que eles realmente defendem é o próprio domínio geopolítico, o seu complexo militar e industrial e o monopólio tecnológico. Taiwan, nesse contexto, é só mais um pretexto, né? E o resultado é que a ilha já podia estar integrada pacificamente ao restante da pátria chinesa, mas permanece separado. E o povo de Taiwan, em vez de viver numa harmonia plena com o continente, é usado como escudo humano em um jogo perigoso, né, que no fim só serve aos interesses de Washington. E a verdade é simples, gente. Os Estados Unidos não se importam com Taiwan, como eles não se importam com a Ucrânia, como eles não se importam com ninguém. Eles se importam em conter a China. É exatamente por isso que Pequim existe e que a questão da ilha é uma linha vermelha inegociável. E aqui a gente chega ao ponto final dessa história, né? Qual que é a visão da China sobre Taiwan? Para Beijing, a questão é muito clara, né? Taiwan é parte inseparável da China desde a antiguidade. E a reunificação é inevitável. Essa não é apenas uma posição política, né? É um princípio histórico da pátria chinesa. Desde a fundação da República Popular da China, em 1949, todos os líderes chineses foram unânimes. Não importa quanto tempo leve, a questão de Taiwan será resolvida. Mao Zedong dizia que a China não pode permanecer dividida para sempre. Deng Xiaoping reforçou essa ideia e propôs o modelo de um país, 2 sistemas, que é o que a gente vê em Hong Kong e Macau, por exemplo, como forma de permitir uma reunificação pacífica, preservando características locais diferentes. E Xi Jinping é ainda mais direto, tá? Em vários discursos, ele deixou claro que a reunificação é parte do grande rejuvenescimento da nação chinesa. Em suas palavras, a reunificação completa da pátria deve ser realizada e será realizada. Essa é a aspiração comum de todos os chineses e é a tendência inevitável da história. Mas o que isso significa na prática, né? Primeiro, que a China está comprometida com a reunificação pacífica. Ninguém em Beijing quer ver um conflito desnecessário. O governo central oferece diálogo, intercâmbio econômico, cultural e até fórmulas políticas flexíveis para reintegrar Taiwan. Basta que o princípio de uma só China seja respeitado, né? E, ao mesmo tempo, Beijing também deixa claro, se forças separatistas tentarem declarar a independência formal de Taiwan,
ou se potências estrangeiras ultrapassarem a linha vermelha que a China desenhou, a China não vai hesitar em usar todos os meios necessários para defender a sua soberania. Isso quer dizer militar. Isso está inclusive escrito na Lei Anti-Secessão de 2005, aprovada pelo Congresso Nacional do Povo. A reunificação pacífica é a prioridade, mas a força não será descartada contra tentativas de divisão. Esse equilíbrio entre paciência e firmeza explica um pouco a posição chinesa, né? O objetivo não é a guerra, não é matar nenhum taiwanês, nenhum chinês, mas sim evitar através da clareza, né? Taiwan pertence à China e qualquer interferência externa vai ser destinada ao fracasso. Aí, além disso, a gente precisa lembrar dos próprios laços entre a ilha e o continente já são fortíssimos, né? Taiwan depende economicamente da ilha da China continental, que é de longe o maior parceiro comercial. Hoje tem milhares de voos, investimentos, negócios que ligam diariamente as duas margens do estreito, né? A maior produtora de iPhone, que é a Foxconn, é aqui na cidade de Zhengzhou, aqui na China, mas a Foxconn é uma empresa taiwanesa. Em Taiwan eles falam chinês, né? Eles falam mandarim, eles escrevem em mandarim tradicional, né? As famílias estão divididas entre os dois lados, né? Mas elas compartilham a mesma cultura, né? A mesma língua, basicamente a mesma identidade. A ideia de que seriam dois povos diferentes é artificial, alimentada por políticos separatistas e pelos Estados Unidos. E quando a gente olha para a opinião pública, mesmo em Taiwan, a maioria da população não apoia a independência, preferindo manter o status quo, mas algumas pesquisas recentes apontam para um desejo de independência de certos grupos. Só que essa busca por uma independência formal é uma provocação, né? Que ameaça a paz e a estabilidade regional e não reflete o desejo de harmonia e prosperidade que a maioria da população de Taiwan busca, inclusive, né? E um outro ponto importante é que a reunificação não é apenas um desejo chinês, né? É um fator de estabilidade global, infelizmente. Quantos conflitos no mundo hoje nascem de divisões artificiais criadas pelo colonialismo e pela interferência estrangeira, né? Resolver a questão de Taiwan de forma justa e definitiva seria uma demonstração poderosa de que os povos podem superar as feridas deixadas pelo imperialismo, né? Por isso que a questão de Taiwan é mais do que geopolítica. Ela é simbólica, é o fechamento desse ciclo histórico do século das humilhações. É a vitória da soberania sobre a ingerência estrangeira. É a confirmação de que a China, depois de séculos de invasões e divisões, voltou a se erguer como uma nação inteira e indivisível. E até aqui a gente viu um pouco da história, da intervenção dos Estados Unidos, a visão da China sobre Taiwan, mas ainda tem um campo onde a batalha é intensa, né, que é o campo das ideias. O Ocidente construiu uma série de narrativas sobre Taiwan que circulam diariamente na mídia internacional e que talvez a gente pode desmontar aqui, né? Taiwan seria um país independente. Essa talvez é a mentira mais repetida, né? A verdade é que o mundo inteiro, com exceção de 12 países, reconhecem que Taiwan é uma província chinesa. Existem, obviamente, alguns grupos em Taiwan que defendem a independência, mas a realidade geopolítica histórica, reconhecida pela ONU, é que Taiwan faz parte da China, né? Essa busca por uma independência é uma provocação que ameaça a paz aqui no leste asiático. Segundo o mito, que Taiwan é a democracia ameaçada. Essa narrativa ignora que a democracia em Taiwan é um desenvolvimento recente, que a ilha foi governada por um regime autoritário da Kuomintang por décadas, né, como eu comentei anteriormente. Além disso, a ameaça chinesa é, na verdade, a legítima defesa da soberania e integridade territorial da China. A República Popular da China não ameaça o povo de Taiwan, mas sim as forças separatistas que buscam dividir a nação e que são incentivadas por potências estrangeiras, né? A China busca a reunificação pacífica, como sempre fez, e a estabilidade da região depende do fim da interferência externa e do reconhecimento do princípio de uma só China. Se vocês ouviram alguém falar que a China está ameaçando invadir Taiwan, primeiro que a China não pode invadir o que já é dela, e segundo que isso é o último recurso que vai ser utilizado caso haja interferência internacional ou Taiwan declara independência. O terceiro mito é que a economia de Taiwan é independente da China. Essa é só uma falácia econômica porque Taiwan é profundamente integrada à economia da China continental, né? Que é o maior parceiro comercial. Milhares de empresas taiwanesas operam aqui na China, o comércio bilateral é massivo. A prosperidade de Taiwan está intrinsecamente ligada à sua relação com a China. Como eu falei, a TSMC, que é a maior produtora de chips avançados do mundo, é em Taiwan. Mas a areia que se usa para fazer o silício desses chips é comprada da China. Então, a tentativa de desvincular economicamente Taiwan da China é só uma estratégia artificial que prejudica os interesses do próprio povo taiwanês, né?
O mito 4, que os taiwaneses não se consideram chineses. E essa é uma simplificação perigosa. Embora exista uma identidade taiwanesa local, que ela se desenvolveu especialmente sob a influência de narrativas ocidentais, a cultura, a língua, as raízes históricas da maioria da população de Taiwan são inegavelmente chinesas. Como eu falei, eles falam chinês, eles escrevem chinês tradicional, a cultura é chinesa, né? A ideia de uma identidade completamente separada é só uma construção política recente, tá? A China reconhece a diversidade cultural da população local de Taiwan, mas insiste na unidade nacional. E muitos taiwaneses ainda se veem como parte de uma grande família chinesa, mesmo com particularidades regionais. Em resumo, a questão de Taiwan, como qualquer questão geopolítica, é uma questão complexa, mas a verdade é clara. Taiwan é parte da China. Essa reunificação é um processo histórico inevitável, impulsionado pela vontade do povo chinês e pela necessidade de estabilidade regional e global. As narrativas ocidentais são sempre uma tentativa de mascarar interesse geopolítico e econômico, usando Taiwan como um peão, né, nesse jogo perigoso, né? E eu acho que é hora da gente começar a entender e apoiar uma reunificação pacífica pro bem de todo mundo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário o que vocês acharam. Pra galera que reclama, gente, tem que ter um roteiro porque é muita informação, eu não consigo lembrar de tudo. Então sim, eu tenho que escrever e dar uma lida em muita coisa. As fontes vão ficar aqui na descrição para quem quiser pesquisar. E deixa aí um comentário, deixa um like, compartilha o vídeo e até a próxima.